E aí, pessoal, futuros cuidadores, bem-vindos. Hoje a gente vai dominar uma das habilidades mais importantes da nossa profissão, que é entender a pressão arterial. Olha, não pensem nisso como só um número, tá? Pensem como um sinal vital que está contando uma história sobre a saúde da pessoa que a gente cuida. E saber ler essa história é fundamental. E, gente, a história que esse número conta pode ser de vida ou morte, literalmente. Pois é, um número, um simples número, pode ser o principal alerta para um evento gravíssimo como um AVC. Por isso que o objetivo desse nosso manual prático de hoje é dar confiança para vocês não só medirem, mas para entenderem e, o mais importante, agirem do jeito certo. Vamos nessa! Beleza, então? Antes de sair por aí com o aparelho na mão, a gente precisa ter uma base sólida. Afinal, o que é pressão arterial? Entender esse conceito é o primeiro passo para que vocês se tornem cuidadores seguros, cuidadores eficazes. Se a gente não entende o porquê, a gente vira só um apertador de botão, e não é isso que a gente quer, certo? Essa analogia aqui é perfeita, pensem comigo. Imagina que o nosso coração é uma bomba d'água bem potente, sabe? E as artérias são as mangueiras que levam essa água para todo lado. A pressão arterial é literalmente a força, a porrada que essa água, no caso o nosso sangue, dá na parede da mangueira cada vez que passa. Simples, né? Tá, mas e por que são sempre dois números, tipo, deu 12 por 8? O que é isso? É o seguinte, o número maior, a sistólica, é o pico da força, é o blam, o momento exato em que o coração contrai e empurra o sangue com tudo. Já o número menor, a diastólica, é a pressão que fica ali, de boa, enquanto o coração está relaxando para encher de novo. É o pico e o vale, é o ritmo do corpo em números. E o que faz essa pressão subir ou descer? Basicamente são esses três fatores aí. A força da bomba, a quantidade de água que tem no sistema e, esse aqui é crucial para o nosso trabalho com idosos, a resistência dos vasos. Com o tempo, as artérias vão perdendo a elasticidade, sabe? Vão ficando mais rígidas. É como trocar uma mangueira de borracha para um cano de PVC. Para passar a mesma quantidade de água, a bomba tem que fazer mais força, né? Então a pressão naturalmente tende a subir. Beleza, já entendemos o que é. Agora a pergunta de US$ 1 milhão. Por que isso importa tanto no nosso trabalho? Porque a gente não pode, de jeito nenhum, pular essa medição no dia a dia, porque monitorar esse sinal vital é a nossa principal ferramenta de prevenção contra problemas muito graves. E aqui não tem meio termo, pessoal. Os dois extremos são super perigosos. Se a pressão está lá nas alturas, o sistema todo está trabalhando no vermelho, sobrecarregado. Isso vai danificando as artérias, força o coração a trabalhar demais e uma hora ele quebra. O resultado? Infarto e AVC. Agora, se a pressão está muito baixa, o risco é outro. O sangue não tem força para chegar direito no cérebro. E para um idoso, isso quer dizer tontura, desmaio, que quase sempre termina em queda. E queda para idoso é um problemão. Certo, chega de teoria. Bora para a prática. Como é que a gente decifra esses números e transforma em informação útil? Vamos quebrar esse código para saber quando está tudo bem e quando a luz amarela ou vermelha tem que acender. Primeiro de tudo, pressão alta, a famosa hipertensão. Anotem esse número, tatuem na mente, 140 por 90. Qualquer valor que der igual ou acima disso, opa, sinal de alerta ligado, a pressão está elevada e precisa de atenção. Essa é a nossa linha de corte. Agora, por outro lado do campo, a gente tem a hipotensão, a pressão baixa. Os valores de referência aqui são abaixo de 90 por 60. Esse é o nosso piso. Menos do que isso, a gente tem que ficar de olho, porque a irrigação dos órgãos pode estar sendo prejudicada. Certo, mediu, viu que está alterado, e agora? O que a gente faz? Vamos ao passo a passo. Para pressão alta, os sintomas clássicos são dor na nuca, visão meio turva, ação imediata, repouso. E a regra de ouro, gente, a gente nunca medica por conta própria. Nunca. Já para pressão baixa, os sinais são fraqueza, suor frio. A ação? Deita a pessoa e eleva as pernas dela. Isso ajuda a gravidade a mandar o sangue de volta para o cérebro. Simples e super eficaz. Tá, mas e quando a coisa fica feia de verdade? Agora a gente vai falar do momento em que não é mais um vamos observar, é uma emergência médica. Saber diferenciar isso é o que faz de vocês profissionais de verdade. Pessoal, esse número aqui é para decorar e nunca mais esquecer, 180 por 120. Isso é o que a gente chama de crise hipertensiva. É grave. Nesse nível, mesmo que a pessoa diga, mas eu estou me sentindo bem, o risco de um dano severo num órgão é altíssimo. A conduta é uma só, ligar para o SAMU 192, sem hesitar, agora. Esse junto com a pressão alterada, aparecer um desses sinais de alerta, aí, gente, é uma corrida contra o tempo. Dor forte no peito que vai para o braço ou para a mandíbula. Dificuldade para falar, a boca fica meio torta, perda de força de um lado do corpo,
uma dor de cabeça súbita, que a pessoa descreve como a pior da vida, ou um desmaio. Isso aí são sinais clássicos de um infarto ou AVC acontecendo naquele momento. A rapidez de vocês em reconhecer isso e chamar ajuda faz toda a diferença do mundo. Ok, vocês já sabem o que é, por que importa e o que fazer, mas falta uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Como comunicar isso? Lembre-se, o nosso estado emocional afeta diretamente a pressão arterial. O pânico é nosso inimigo. A gente não pode ser o gatilho. Então, a gente precisa ter jogo de cintura, modular a nossa comunicação. Se a pressão está normal, comemora com a pessoa. Nossa, sua pressão está ótima, 12/8. Se subiu um pouquinho, tom calmo. Olha, subiu um pouquinho, vamos fazer o seguinte, vamos descansar e daqui a pouco a gente mede de novo. Combinado? E na crise? Sem alarme. Haja com firmeza, mas com tranquilidade. Notei uma variação aqui e, por segurança, vou entrar em contato com o médico, ok? Você é a âncora de calma na situação. E pra gente fechar, quero deixar com vocês a regra mais importante de todas. Escutem bem. Na dúvida, pequem pelo excesso de cuidado. Nunca, jamais, achem que um sintoma não é nada. É muito melhor uma avaliação médica que não era necessária do que ignorar um sinal de infarto ou AVC. Confie na técnica que aprenderam aqui, mas confiem também na intuição de vocês. A responsabilidade é grande, eu sei, mas com conhecimento e atenção, vocês estarão mais do que preparados para ela.